Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e nesse vídeo vamos resolver situações e problemas que envolvem frações. A primeira delas diz o seguinte: João come 5/8 de uma pizza e Maria 3/4 de outra. Quem comeu mais? Então aqui você vai ter que analisar as duas frações. O que é mais comum? Você olha ali, a pizza que o João comeu tinha 8 fatias. Ele comeu 5, ele comeu mais que a metade, né? A pizza da Maria só tinha 4, ou então ela só comeu 3 fatias, então provavelmente o João comeu mais, e faz análises com base ali no valor da fração. Então aqui a gente vai precisar fazer uma comparação, né? E é óbvio que as duas pizzas serão do mesmo tamanho, senão a gente não vai conseguir comparar, não faz sentido haver uma comparação. Então são duas pizzas de mesmo tamanho, o João comeu 5/8 e a Maria comeu 3/4. Como que a gente faz essa comparação? Você pode fazer o desenho, mas lembra de fazer a representação o inteiro do mesmo tamanho, ou então você pode usar as frações equivalentes. Então, eu vou colocar aqui a minha fração. Veja que eu tenho duas frações com denominadores diferentes. Logo, eu não consigo só olhar para o número de cima, para o numerador, e descobrir qual fração é a maior. Para eu fazer isso, eu tenho que ter denominadores iguais. Qual que é a regra que a gente usa para deixar os denominadores iguais? Então, você vai olhar para o denominador de uma das frações e vai multiplicar a outra fração por esse número. Então, nesse caso, eu vou multiplicar a primeira fração por 4, tanto o numerador quanto o denominador. Eu vou fazer o mesmo com a outra, eu vou olhar o denominador dela, é 8. Então, eu vou multiplicar essa fração de k por 8 em cima e embaixo. Sempre que eu fizer isso, eu vou ter garantido denominadores iguais, sem ter que calcular, por exemplo, o MMC. E aí, eu vou ter duas novas frações que eu vou conseguir analisar. Resolvo essas multiplicações. Então, 5 vezes 4, que é 20. E no denominador, 8 vezes 4, que é 32. A segunda fração, 3 vezes 8, 24. E o denominador, 4 vezes 8, que precisa ser 32, porque a gente quer que eles sejam iguais. Agora sim eu tenho denominadores iguais, ou seja, a minha pizza está dividida na mesma quantidade de fatias, né? Se a gente for imaginar aqui, então a pizza tem o mesmo tamanho. A pizza que o João comeu estava dividida em 8 fatias e a pizza da Maria em 4. Então elas têm o mesmo tamanho, mas elas estão divididas de formas diferentes e aí fica difícil eu saber qual é a maior, quem comeu mais. Agora que eu deixei os denominadores iguais, eu consigo saber a quantidade de fatias que cada um comeu e saber quem comeu mais, já que está dividida em partes iguais. Então, como 24 32avos é maior do que 20 32avos, a gente sabe que 24 32avos é a maior fração, que é a maior fração 3/4, que corresponde à quantidade que a Maria comeu. Então, a Maria comeu a maior parte da pizza. No próximo exemplo, João bebeu 2/5 de uma garrafa de suco pela manhã e mais 1/3 à tarde. Qual a fração da garrafa ele bebeu ao todo? Então, como a gente quer saber o total, a gente vai ter que fazer uma adição. Adicionar essas duas frações. Então, 2/5 mais 1/3. Primeiro ponto, não posso somar duas frações se os denominadores são diferentes, que é a parte de baixo. É a mesma situação da pizza. Eu não posso somar porque elas estão divididas em partes, em quantidades diferentes. As partes não têm o mesmo tamanho. Então, eu não posso comparar, eu não posso somar. Eu preciso que as partes estejam divididas da mesma forma. Para a gente fazer isso, eu posso usar a mesma ideia da questão anterior, que é multiplicar pelo número da fração vizinha. Então, eu vou identificar o denominador de uma fração e vou carregar ele para a fração do lado. Então, aqui, por exemplo, o denominador da primeira fração é 5. Então, eu vou carregar ele multiplicando para a minha fração vizinha. Então, vezes 5 aqui em cima e vezes 5 embaixo. Agora, eu vou fazer o mesmo com essa, com a segunda. O denominador dela é 3. Então, eu vou carregar esse denominador para cada parte da fração do lado. Ou seja, eu vou multiplicar a primeira fração por 3 em cima e por 3 embaixo. Agora, eu resolvo essas multiplicações. Então, 2 vezes 3, que é 6. E 5 vezes 3, que é 15. Mais a segunda fração, 1 vezes 5, que é 5. E 3 vezes 5,
que é 15. Denominadores iguais. O que a gente faz agora? Resolve só a parte de cima. Para você tentar entender melhor, pense assim, quando a gente toma um pouco do suco, depois toma outra parte, a garrafa não diminui de tamanho, ela é o teu inteiro. Ela vai permanecer do mesmo tamanho quando estava cheia. O que diminui é o líquido que está dentro dela. Ou então, se você enche a garrafa um tanto, depois você enche mais um tanto, e essa garrafa não aumenta de tamanho, mas o líquido que está dentro dela. Então, imagine que o denominador é a garrafa de plástico, o recipiente, a embalagem, que não muda de tamanho conforme você enche ou esvazia. E o numerador é o que está dentro dela, que é o suco. Então, se eu vou somar duas quantidades de suco que estavam dentro da garrafa, a garrafa permanece do mesmo tamanho, logo o meu denominador permanece sendo 15, mas eu vou somar a quantidade que eu tomei de suco. Então, eu tomei 6 partes pela manhã e 5 partes à tarde, então 11 partes. Então, 11 quinzeavos é a resposta final. E a última questão sobre frações. Ana leu 3/4 de um livro. No dia seguinte, ela releu 2/3 do que já tinha lido. Que fração do livro Ana releu? Então vejam que esse 2/3 foi lido do que ela já tinha lido anteriormente. Ela não leu uma outra parte, né? Ele não está perguntando quanto ela leu ao todo. É 2/3 de uma quantidade que ela já sabe qual é. Então é 2/3 de 3/4. 2/3 do que ela já havia lido anteriormente. E aí, quando a gente faz esse cálculo, determina o valor que ela releu, né, ou que ela leu 2 vezes, do livro todo. Então, lembre, sempre que tem um de, ele vai ser trocado pelo sinal de vezes. Então, vai ficar 2/3 vezes 3/4. E como que a gente resolve uma multiplicação de fração? Multiplica os dois numeradores e os dois denominadores. Então, nesse caso, 2 vezes 3, 6. Embaixo, 3 vezes 4, 12. Então, eu posso dizer que ela leu 6/12 do livro, ou, como 6 é a metade de 12, ela já releu, né? Ela leu 2 vezes a metade do livro. Então, é isso nesse vídeo. Se gostaram desse conteúdo, assistam outros vídeos no canal. Obrigada e até mais!